Olá, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo a gente vai comentar sobre tudo sobre física dos elevadores ou dinâmica dos elevadores. É aquela situação onde, por exemplo, se eu estou dentro do elevador, se ele começa a subir, qual é a força que é feita sobre o meu corpo? E muitas vezes, para complicar ainda mais, os problemas colocam tu em cima de uma balança, tudo isso dentro do elevador. E aí vai perguntar, olha, se vai para cima, o que acontece com a indicação da balança, né? Tu já deve te ter deparado com alguma situação dessa ao resolver algumas questões de provas de vestibulares antigas. Se tu, assim como eu, tu sabe onde quer chegar, então vamos juntos preparar o caminho até a tua aprovação. Então vamos lá, tudo sobre física dos elevadores. Começamos com, professor, entendi, se eu tenho uma situação onde uma pessoa está sobre uma balança e tudo isso está dentro de um elevador, se começa a subir, o que acontece com a indicação da balança? E se começa a descer? E se ele sobe com velocidade constante? E se ele sobe aumentando a velocidade? E se ele sobe diminuindo a velocidade? Muitas situações. Então assim, tu não vai decorar todas as situações, porque eu teria pelo menos 3 situações subindo e 3 situações descendo. São 6 situações pelo menos. E aí tu não vai decorar isso. É muito melhor tu compreender a física dos elevadores, ou dinâmica dos elevadores. Então vem comigo e vamos focar na compreensão deste problema. Primeiro de tudo, então, a gente tem que entender como que uma balança registra, então, o valor da tua massa. Então vamos lá. Tu já deve ter notado que quando tu sobe sobre uma balança e tu começa a pular sobre ela, normalmente tu não faz isso, né? Mas se tu começasse a pular, tu ia perceber que a balança vai mudando o seu registro, né? Tanto é que assim que tu sobe sobre ela, até tu ficar bem paradinho, ela vai mudando o seu valor. Quando ela fica bem paradinha, que ela registra o valor da tua massa. Então, primeiro detalhe, ela não registra o teu peso. Por quê? Porque a medida lá, a unidade de medida está em quilograma, então ela faz um registro da tua massa. E outra, mesmo que registrasse o peso, ou mesmo que registrasse uma força, ela não seria esta força o teu peso, mas sim a força que tu faz sobre a balança. Aí diz assim, agora me complicou, porque a força que eu faço sobre a balança não é a minha força-peso? Não, porque repare, se tu ficasse pulando, o teu peso não muda, mas a força iria mudar. A força, porque a indicação da balança muda. Então dá pra gente pensar o seguinte, eu olhando para essa situação, quais as forças feitas sobre essa pessoa? Pense tu lá em cima dessa balança. Bom, professor, eu vou puxar para cá, para ficar mais nítido. Eu tenho a força normal e eu tenho a força peso. Beleza. Aí eu diria, alguma dessas forças aí está sobre a balança? Não, essas duas forças aqui são feitas sobre mim. E no fim, qual é a força que é feita sobre a balança, afinal de contas? É essa força feita sobre a balança que a balança registra. Aí dá para pensar o seguinte, essa força-peso quem faz é a Terra, né? Uma interação entre o corpo Terra e o nosso corpo. E essa força normal quem é? Eu acho que é a força que a balança faz sobre o meu corpo. Lembra lá do par ação-reação? Então, se a balança, B de balança, faz uma força sobre o meu corpo, então deve ter uma reação, que seria a força que o meu corpo faz sobre a balança. Vou anotar aqui, ó. Então, aqui estaria essa força que a balança registra. A força que o corpo faz sobre a balança. Muito bem. Um par ação-reação. Ótimo. Então, eu diria o seguinte, nas situações, anota aí, nas situações onde esse sistema ele está parado e vai continuar parado, ou está se movendo com velocidade constante, nós temos que este valor da força que o meu corpo faz sobre a balança tem o mesmo valor da força-peso. Por quê? Porque nessas duas situações que eu falei, a aceleração é zero. Logo, a força resultante é zero. Logo, essas duas forças são iguais. Vou anotar aqui. Então, a normal, que a balança faz no meu corpo, tem o mesmo valor do peso. Como eu sei que esta força que a balança faz no meu corpo tem sempre o mesmo valor da força que o corpo faz na balança, automaticamente eu percebo que a força que o meu corpo faz na balança tem o mesmo valor do peso. Atenção, não é a mesma força. São duas forças diferentes, mas têm o mesmo valor nestas situações, que é onde a aceleração é zero. Vale lembrar? Quando ele está em repouso e assim continuará, ou quando se move com velocidade constante. CT, velocidade constante. Beleza? Professor, então quer dizer que se ele estiver indo para cima com velocidade constante ou indo para baixo com velocidade constante,
Isso é verdade? Ou seja, a balança vai registrar normalmente como se eu tivesse parado? Exatamente. E aí é de se pensar que, como que a balança faz essa mudança de uma força para massa? Tu deve lembrar que a gente calcula o peso como sendo m vezes g. Então a balança vai registrar esse valor de força e vai fazer o seguinte cálculo. A massa, passa o g para cá, é o peso dividido pela gravidade local. É assim que a balança então faz o registro, ok? Tá, professor, mas olha só. Se tu me falou então que essa balança faz esse registro e nem sempre nós temos que a força que o nosso corpo faz sobre a balança é igual ao peso, então o mais correto mesmo não seria a gente botar o peso, né? Exatamente. O mais correto seria aqui a gente colocar a força que o nosso corpo faz sobre a balança. Que eu vou botar então como sendo essa força, essa reação normal que o nosso corpo faz sobre a balança. Em situações normais, esta força tem o mesmo valor do peso. E beleza. Agora, que situações seriam, digamos, anormais? É tu botar uma balança dentro do elevador e fazer o elevador subir ou descer. Porque daí tu pensa comigo. Vou fazer aqui agora as opções. Temos, imagina essa pessoa dentro de um elevador sobre a balança. E agora eu digo, mas o elevador começa a aumentar a velocidade para cima. Então, para ele começar a aumentar a velocidade para cima, eu tenho que ter uma força maior para cima do que para baixo. Logo, a força que a balança faz sobre o meu corpo é maior do que o peso. Por isso começa a acelerar para cima. Beleza? Aumenta a velocidade para cima. Sendo assim, olha só, se a força normal, ou seja, a força que a balança faz no meu corpo, é maior do que o peso, então a força que o meu corpo faz sobre a balança também é maior. Lembra que elas são sempre iguais, é uma paração e reação. Se eu aumentei essa força aqui, eu estou aumentando o registro de massa lá na minha balança. Por isso que, pode anotar aí, quando tu sobe aumentando a velocidade, nós temos um aumento lá no valor da balança. Tá, professor, entendi. E do contrário, se ele estiver subindo com velocidade diminuindo? Se ele está subindo, mas a velocidade está diminuindo, então quer dizer que a força para baixo é maior, porque a velocidade diminui. Então eu teria que esta força normal aqui, ela é menor. Então a força que a balança faz sobre o meu corpo agora é menor do que o peso. Logo, a força que o meu corpo faz sobre a balança é menor do que o peso, a indicação da balança vai diminuir. Beleza? Anotou? Muito bem. Então, subindo com velocidade aumentando, aumenta essa força, aumenta o registro. Subindo, mas com velocidade diminuindo, diminui essa força, diminui a indicação. Subindo com velocidade constante, mesma coisa, a mesma coisa. Ok? Não vai aumentar nem diminuir a indicação da balança. Tá, entendi. Se tu entendeu, se tu compreendeu, agora vai ficar muito mais fácil a gente analisar o movimento de descida. Pensa comigo, ele está descendo e aumentando o valor da velocidade. Aí tu vai pensar comigo, você está descendo e aumentando o valor da velocidade, eu tenho que ter uma força maior para baixo. É a situação aqui. Logo, a tua normal ela é menor do que o peso. Logo, o registro da balança vai diminuir. Então anota aí, quando ele desce aumentando a velocidade para baixo, o registro da balança diminui. Tá, e quando ele desce com velocidade constante? Já trabalhamos aqui. A indicação da balança não muda. E quando ele desce, mas freando? Bom, quando ele desce freando, a gente tem que pensar, então para ele frear ele tem que ter uma força maior contrária ao movimento. Então quer dizer que essa força normal, ela agora seria maior do que o peso. Logo, nessa situação, a gente teria também um aumento na indicação da balança. Pensando sobre as situações que a gente tem no nosso dia a dia, né? Dá pra gente imaginar o seguinte. Pensa o elevador parado e tu lá dentro do elevador. Aí fecha a porta e o elevador começa a subir. Tu não tem uma sensação de ser jogado para baixo, assim, tipo o elevador te empurrando para cima, né? Tem até às vezes dá um desconforto na barriga e coisa e tal. Por que isso acontece? Porque tu está acostumado em receber uma força igual a força-peso. Quando ele começa a ir para cima, é feita uma força maior sobre o teu corpo, tentando te jogar para cima. Logo, significa que tu vai fazer uma força maior para baixo. Os teus pés vão ficar mais pressionados, o que vai aumentar a indicação da balança. A mesma coisa tu tem quando, por exemplo, tu está descendo o elevador e ele vai parar lá no térreo. A mesma coisa, tu tem a sensação de ser jogado para baixo. Claro, tem que ser feita uma força maior sobre ti. Também vai te dar um aumento na indicação da balança. Entende? Perfeito? Beleza. Tá, professor, entendi. Mas na física é sempre assim, né? A teoria é muito bonita, entendo tudo, mas quando chega numa questão,
Aí as coisas complicam. Vamos lá ver uma questão? Então vamos lá, preparei uma questão especial para ti, tá? Ela tem como base uma questão do IFSU, mas eu adaptei aqui para nossa situação, tá? Olha só, uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador sobre uma balança inicialmente repouso e começa a descer, tá? Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se a aceleração gravitacional no local igual a 10, durante o tempo em que o elevador acelera, a indicação da balança vale. Ah, professor, tá, entendi tudo lá na teoria, mas como é que eu faço isso? Acompanha comigo. Então vejam bem, ele está indo para baixo com uma aceleração de 2. Então anota isso. Eu já fiz o desenho aqui, mas tu faz um desenho de palito só para tu entender, para clarear um pouco, tá? Como que tu farias aqui então? Bom, temos lá a pessoa dentro do elevador. Quais as forças são feitas sobre ela? Com certeza a gente tem o peso para baixo e a normal para cima. Lembre que a indicação da balança tem a ver com esta força normal, tá bom? Logo, vamos lá. Eu sei que a aceleração é para baixo, que vale 2 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração é para baixo, quer dizer que a força maior dentre essas duas é para baixo. Então quer dizer que eu tenho um peso maior do que aquela força normal. Isso já nos indica que a indicação na balança tem que ser menor que aqueles 65 kg. Porque ela é igual a 65 quando está bem paradinha, ou seja, quando a força normal é igual à força peso. Como a normal é menor que o peso, a indicação vai ser menor. Beleza? Tá, professor, entendi, mas como é que eu chego naquele valor? Segundo a lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Tá, professor, mas eu vou aplicar para quem? Ué, aplica para o corpo que tu tem as informações. Por exemplo, tu sabe a massa do elevador? Não, então tu não vai aplicar isso aqui para o elevador. Tu sabe a massa do corpo da pessoa? Sabe. Então a gente vai aplicar isso daqui para o corpo da pessoa. E aí vamos lá. Vetor sempre adota um referencial. Ah, tudo isso vem para baixo? Então coloca aí para baixo como positivo. Perfeito. Temos então duas forças feitas sobre esse corpo. Uma peso para baixo, positiva, e uma força normal, para cima, então, negativa. Então, quem é a força resultante? É um peso positivo e uma normal negativa. Deu. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Está na hora de colocar os valores. Lembra, como é que a gente calcula o peso? É massa vezes a gravidade. 65 vezes 10, que dá 650. A normal é justamente essa força que eu quero. A massa, 65, vezes a aceleração, que vale 2. Vamos lá. Quanto é que dá isso? 650. Aqui vai dar 130, passa para cá, menos 130. Esta normal, vou passar para lá para isolar. Pronto. 650 menos 130 vai dar 520 newtons. Vai lembrar que essa daqui é a força que a balança faz sobre a pessoa, que tem o mesmo valor da força que a pessoa faz sobre a balança. Afinal de contas, é este é o valor que a balança registra. Vale lembrar, se peso é m vezes g, então quer dizer que para encontrar massa, basta eu fazer o peso dividido por g. O que eu quero dizer? Que isso daqui, este valor, equivale a uma massa de 52 quilogramas. Essa vai ser a indicação, então, lá na balança dessa pessoa, que deve, então, ser a letra B de bola. Fechou? Muito bem, gente. Espero que tenha gostado, então, deste vídeo, incluindo uma aplicação bem interessante sobre física dos elevadores. Se mesmo assim tu ficou com alguma dúvida, obviamente, pode fazer pergunta aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em poder te responder e te ajudar, ok? Eu sou o professor Freza, um grande abraço e até a próxima.